e vai se mudar. Eu não vou devolver esse depósito. Pega a chave. E ela ficava botando a chave assim. E eu falei, não eu não vou pegar. Gente, a gente tava gritando no hall do prédio. Tipo assim, não, eu não sei fazer isso. E eu tipo assim, não vou pegar. Devolve meu depósito, eu não vou ficar. E ela assim, teve uma hora que ela pegou a chave, ela jogou a chave em mim. E ela ia indo embora. E aí eu peguei meu celular e falei, então eu vou ligar pra polícia. No que eu fiz que eu ia ligar pra polícia, ela voou no meu celular, gente. Ela voou no meu celular. E isso, meu namorado no carro, na rua, esperando. E aí ela pegou o meu celular da minha mão e eu comecei a gritar. E eu e ela brigando pelo celular. E ela gritando e eu brigando pelo celular. E aí eu falei, você me devolve meu depósito agora, ou eu vou chamar a polícia. E tá gravado na câmera, você me agredindo, você é uma louca. E eu comecei realmente a explodir, comecei a falar com a mulher. E ninguém saiu pra fora pra ver, gente. Estava todo mundo com a orelha assim, mas ninguém... Todo mundo já devia conhecer a personalidade da mulher. Aí ela começou a falar, negociar o depósito. E ela começou a falar assim, eu vou te mandar metade e você some. E eu falei, não, você vai me mandar o meu depósito inteiro, agora. Ou então eu vou ligar pra polícia. Eu ficava com o celular, tipo, ameaçando. Ia pra cima, assim, senão ela ia atacar meu celular, gente, nesse nível. digitei o número da polícia e fiquei com o número da polícia. Assim, tô usando o celular do meu namorado de trabalho. E aí eu fiquei com o número, segurando o número da polícia, aparecendo aqui assim, e dizendo que eu ia ligar pra ela se ela não depositasse. Daí chegamos à conclusão de que ela ia descontar 2 dias do depósito, que foram os 2 dias que ela reservou para mim, e ia devolver meu depósito. E nessa brincadeira eu acho que eu perdi uns $50 e ela devolveu o meu depósito. E aí ela virou pra mim e falou a fatídica frase: Two blocks away from the street. E aí eu falei assim, é o quê? Aí ela falou assim, você não tem permissão de aparecer 2 blocos de distância dessa residência. Aí eu falei assim, você é a dona, proprietária? Aí ela, não, eu sou a manager, eu tenho meu nome no mercado, você pode procurar na internet, eu tenho meu nome no mercado. Eu falei pra ela, eu vou passar na porta aqui todos os dias, você pode me esperar 5 horas da tarde, eu vou passar todos os dias na porta desse prédio, eu quero ver você fazer alguma coisa. Gente, mas assim, vocês não têm noção da briga que foi. Eu tava toda arranhada, eu saí de lá e eu me tremia inteira. Eu entrei no carro sem ter pra onde ir, porque eu falei pra outra mulher que eu ia embora, já tinha pego todas as minhas coisas, já tinha devolvido a chave e não tinha para onde ir. E o meu namorado... eu abri a porta do carro e ele assim, nossa, mas que demora pra pegar uma chave, hein? Nossa, e já saindo, e ele tirando as coisas do carro, e eu assim, ó. Juro, eu fiquei assim 5 minutos pra entender que aquilo realmente tinha acontecido. E aí eu comecei a falar, e realmente eu comecei, aí veio a realidade, a ficha caiu ali, que eu não tinha pra onde ir, em Nova York. Eu tava com dinheiro do depósito ali, mas tipo assim, eu teria que mudar. Gente, eram umas 9 horas da noite naquele dia. Obviamente, eu fui pra casa dele, a gente deixou tudo no carro. Ele tem uma garagem, então a gente deixou na garagem de boas. Mas eu fiquei tão em choque que eu demorei assim uns 5 minutos pra poder... Aí eu comecei a chorar e entender que eu tinha sido agredida e tudo que tinha acontecido. Mas assim, esse dia eu não lembro o nome dessa mulher, mas se eu lembrasse eu ia deixar aqui, porque eu ia falar, evitem. Mas é uma mulher muito louca, gente. Esse foi o segundo pior dia. Você deve estar pensando assim, o que é pior do que esse abuso que essa menina sofreu? Gente, o top 1 foi uma história que eu acho que me traumatizou tanto. Acho que eu já contei para algumas pessoas. A gente vive num agito tão grande que eu não parava pra, sabe... Nossa, graças a Deus resolvi isso. Era assim, quando eu resolvi um trem, já tinha um outro pra resolver. Aí resolvi o outro, já tinha um outro pra resolver. Viver sozinha num outro país é assim, gente. Não tem pra onde correr, é você com você mesmo. E aí, eu vou falar o top 1. Só que o top 1, ele é um pouco mais sério. E aí, no final das contas, graças a Deus, deu tudo certo. Mas é bom também pra vocês ficarem sabendo dos seus direitos. Porque muitas vezes a gente se sente um pouco, tipo assim... Parece um pouco que as pessoas estão fazendo um favor de deixar a gente morar num país que não é nosso, né? Ou então estudar numa faculdade que não é nossa e tal. Mas quando você tá pagando e quando você entrou ali com direitinho, sabe? Fazendo a prova e fazendo o processo certinho, não tem por que você se sentir, né, inferior àquele processo todo ali, porque você tá ali como qualquer outra pessoa. Bom, eu tive um problema seríssimo como professora de inglês. Eu peguei uma matéria online, foi a primeira e última matéria online da minha vida.
eu não tinha computador nessa época, né? Eu deixei meu computador era no desktop, eu deixei no Brasil. E eu não tinha laptop, né, notebook, para usar aqui. Então, por um bom tempo, eu usava só o laboratório da escola. E essa matéria, ela não era 100% online, ela era o que eles chamam de hybrid, que é quando é metade online e metade em aulas presenciais. Então, todo mês a gente tinha um encontro presencial. Eu fui em todos os encontros presenciais e eu nunca faltei com os assignments online. Mas aí o que aconteceu? No dia da final, a professora fez um grande erro. Quando você... era matéria redação. Então, assim, pensa que não tem como colar em redação, né? Mas a professora não deixava que você acessasse a redação das outras pessoas. Ela achava que o programa estava programado para isso, mas só que não estava. Então, quando eu fiz a minha redação, eu coloquei como redação, como nome da redação, prova final em inglês. Salvei no computador da minha roommate. Fui submeter a redação, eu vi que tinha uma redação que já estava lá. Eu achei estranho e cliquei na redação. Quando eu cliquei, ele fez o download automático no meu computador. Eu cliquei para ver se eu estava postando no lugar certo, porque a gente estava acostumado a postar no discussion board, que era um lugar, né, no perfil lá, que você colocava, era tipo uma timeline, sabe? Você colocava os seus assignments, né, os seus deveres de casa ali e tal, e tinha um outro lugar para final. Quando eu vi que tinha uma redação ali, eu fiquei achando que era uma redação exemplo da professora, alguma coisa assim. E adivinha o nome? Redação final, prova final em inglês, alguma coisa assim. A mesmíssima coisa que eu coloquei para salvar a minha. Baixei aquela redação sem querer. Só clicando uma vez ali, ela baixou automático. E aí eu falei, tipo, eu acho que é aqui mesmo que coloca a minha redação. Fui colocar. Cliquei para selecionar, né, o coisa e coloquei redação em inglês, prova final lá, o nomezinho certinho que eu tinha colocado. Cliquei e submeti. Gente, em vez de submeter a minha redação, eu submeti a que tinha acabado de ter sido download, né? De que eu tinha acabado de baixar, que era a redação de uma das alunas, a primeira aluna que colocou lá a redação, eu baixei. O nome dela era Gabriele. E como a aula era online, a gente tinha poucos encontros, eu nem sabia quem Gabriele era. Eu sei que eu submeti e fechei o computador, tal. Passou uma semana, eu fui olhar a minha nota lá, toda feliz, porque eu achei que a minha redação estava muito boa, e vi um belíssimo de um 0. E aí, eu fiquei chocada, né? Cliquei, e aí tinha uma mensagem da professora dizendo que, por conta de plágio, tipo, a redação estava com o nome da menina, com tudo igual, assim, era realmente o mesmo documento, não era eu tentando me passar por ela, não. Mas ela falou que por conta de plágio a minha redação tinha zerado e que até o final da semana eu seria expulsa da aula. Só que o que acontece? Uma aluna internacional, quando ela é expulsa da aula, ela fica fora de status, porque eu precisava estar com 12 créditos. Se eu perdesse essa matéria que era de 3 créditos, além de eu ter que pagar mais 3 créditos, que era fora de cogitação na minha cabeça, eu ficaria fora de status, né? E aí, gente, eu só faltei surtar. Eu mandei um e-mail pro professor, uma bíblia pra professora explicando, falando, olha, desculpa, né, como você pode ver, tá com o nome dela, não mexi na redação dela, só que eu tive acesso à redação dela ali, por um acaso eu coloquei o mesmo nome que ela, até porque é a prova final de inglês, então o nome da redação dela era prova final de inglês e da minha também, né, poderia acontecer e tal. Achando que ela ia entender, me mandar um e-mail de volta dizendo tudo bem. Gente, ela me mandou um e-mail dizendo, Júlia, você faz pouco julgamento da minha inteligência. Tá me fazendo de palhaça por motivos de plágio. Você vai ser eliminada da aula até o final da semana, com certeza, não sei o que lá. E já chamei a Gabriele também para entender por que você teve acesso à redação dela, se no meu coisa é bloqueado, ou seja, vocês estão por fora. E ainda inventou que em outras redações ela tinha visto a mesma semelhança. Gente, eu não sei quem é Gabriele até hoje. Gabriele, te peço perdão pela inconveniência, porque a professora chamou ela lá na faculdade, ela teve que ir lá se justificar por que eu tinha postado a redação dela, sem a menina ter entendido nada, sem ela saber nem quem eu era. Botei lá no discussion board, Gabriele, não sei quem você é, mas te peço perdão pela conduta que a professora está lidando com esse erro, né, e te peço perdão também por ter postado a sua redação. Você foi a primeira que postou lá, você pode ver que eu postei minutos depois de você. Eu falei pra ela que eu ia entrar com uma ação judicial. Se ela me expulsasse da aula, que eu ia lá no departamento de literatura e eu ia fazer uma queixa formal contra ela. Inclusive, se eu precisasse, eu acessaria meus advogados. Que advogados, minha filha? Tá pensando que você tá onde?
Que advogado? Mas eu falei, eu vou acessar os meus advogados, se necessário, sim, eu sei quais são os meus direitos. E aí eu comentei com ela, né, já nessa redação que eu mandei a Bíblia, né, a primeira, que eu fui super educada e tal, que eu falei que ela me acusar de plágio era uma calúnia, o que também é um crime, e que plagiar é tomar como posse, né, eu botei lá a definição de plagiar, algo que não é seu, o que eu não fiz, eu simplesmente submeti uma redação com o nome de outra pessoa, com tudo de outra pessoa, eu não me passei por essa pessoa, eu só realmente submeti a coisa errada. E eu comentei pra ela que eu era aluna internacional e que se ela me expulsasse daquela aula, eu realmente ia correr atrás dos meus direitos simplesmente pelo fato de que eu não poderia perder uma aula, né? Além do transtorno financeiro que eu teria. Meus amores, quem disse que a mulher amoleceu? A mulher, ela era ativista, ela tinha feito vários trabalhos lá na África e ela era uma bruxa. Eu não sei como aquela mulher, coitada das criancinhas da África, gente, porque a mulher era ruim. E aí ela falou que não e que, mais uma vez, eu tava fazendo um pouco de julgamento dela e não sei o que lá e que ela ia me expulsar assim. Ela só não me expulsou da aula porque ela falou que ela queria ter certeza de que os alunos não tinham acesso à redação dos outros. E aí ela me mandou um e-mail dizendo, compareça aqui meio-dia amanhã. E aí eu fui lá e ela falou, olha, eu realmente conferi e por algum motivo, algum erro do sistema, vocês estão podendo ter acesso à redação um dos outros e não sei o que lá. E ela não me pediu perdão, gente. E aí ela me virou e falou assim, eu queria saber por que você nunca veio nas aulas aqui. Aí eu falei assim, meu nome é Júlia Cavalcante Nunes, porque eu assinava Júlia Cavalcante, mas na aula eu era Júlia Nunes, na chamada, né? E aí eu falei assim, eu estive em todas as suas aulas, inclusive sentei na frente e eu não sei como você não me reconheceu. Acho que é por causa da falta de maquiagem mesmo, que eu ia pra lá acabada, arrasada. Ela falou assim, bom, eu vou te ensinar então como usar o discussion board, não sei o que lá, mas eu não vou aceitar a sua prova, tá? Eu não vou te excluir da sala mais, mas assim, você vai ter que ser avaliada pelas suas notas anteriores. E foi assim que eu ganhei um D no meu currículo. E eu simplesmente aceitei o D e falei, quer saber, eu nunca mais quero ter que olhar na sua cara. Eu falei, a partir de agora eu vou tirar só A. E aí eu vou compensar esse D, né, que foi o que realmente eu consegui fazer. Eu tirei, nos próximos 4 semestres eu tirei só A, e aí eu consegui subir um pouco a nota. Não terminei com o CR que eu queria, mas terminei com honra, graças a Deus. Mas aí foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dos meus top 3 desastres aqui. Gente, muito importante, não fiquem desestimulados pela minha história. Eu poderia contar aqui 1 milhão de outras situações muito legais que aconteceram comigo. E essas 3 situações, infelizmente, foram bem sérias e bem chatas, né? Mas foram as piores que aconteceram comigo. Então, depois disso, gente, só foi daí pra cima. O fundo do poço, achei o petróleo e o gás lá do poço. Então, dali pra baixo não tem mais nada. Posso garantir que daí é só... Flor de rosas, gente. Flor de rosas não, né? Mar de rosas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, deixar o seu comentário, né? Comenta aí o que você achou das minhas histórias. E um beijo, um queijo. Fica com Deus.